Prepare-se. Vista seu kimono, coloque suas luvas e vamos lutar. Vem aí. Para você roer as unhas, perder o fôlego. O Rei da Selva Combat Podcast, descobrindo novos talentos, mostrando e incentivando os adeptos das artes marciais, disciplina, informação, inclusão social e muito mais. O Rei da Selva Combat vai começar. Em 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Apresentação: Professor Bruno Cunha, faixa preta. O Rei da Selva Combat Podcast. Fala galera, boa tarde com alegria, voltamos, Rei da Selva Combat, é isso mesmo galera, o maior e melhor evento de MMA e de lutas está presente agora no podcast toda quarta-feira, 1h30 da tarde, não perca, você não pode perder, beleza? Vamos botar nossa luva, botar o kimono, que hoje tem uma grande entrevista. Também a gente não pode faltar de avisar para todos vocês, né? Entrar aí para ver a nossa rede social, on.jornal, Rei da Selva Combat, para a gente estar ligadinho aí, para não perder nenhum vídeo, né? Nenhuma matéria, não perder nada. Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado por estar aí com a gente. Vamos interagir, vamos fazer pergunta, né? Vai ser 1 hora de luta com essa fera braba, irmão, primo de coração, crescemos juntos, treinamos juntos, só que ele foi pro outro lado, né, meu irmão? Mas continua com a luta. Um dos melhores diretores, documentaristas do estado do Amazonas, e posso dizer do Brasil, porque o cara trouxe os troféus e vai falar um pouco de cada coisa hoje da vida dele, dos vídeos dele, da história dele, e lógico, um dos maiores documentários que eu já estava louco para saber como é que foi essa gravação dele, essas viagens dele, e falando de uma coisa que a gente estava precisando, Clã das Jiboias, a história do nosso esporte e também levando um pouco das artes marciais. Ao meu lado, a grande fera, Heraldo Daniel. Oxe. Moraes, não posso esquecer do Moraes. E aí, irmão? Heraldo Daniel Moraes. Beleza? Beleza, acabou. Muito obrigado pela presença, cara. Tamo aí contigo, com vocês, com essa equipe legal pra caramba, pessoal, muito gente boa, pra falar do Clã das Jiboias, pra falar do processo do documentário, como é que foi tudo, e pra falar um pouco acho que da minha história, um pouquinho do que... Antes de a gente falar disso aqui, Dan, quem é o Heraldo Daniel? Vamos lá, vamos se apresentar aqui nessa Cara, o Heraldo Daniel, ele começou naquele movimento do Amazonas, não sei se tu lembra lá atrás, que tinha aqueles filmes do 1 minuto, que eram umas piadas lembro. O pessoal se ria pra caramba, se amarrava. Então, eu surgi daquele movimento, o movimento do Júnior Rodrigues, assim como a gente tem na luta, né? Por exemplo, o cara que sai da academia tal, o cara que sai da Monteiro, o cara que sai da Nova União. Então, eu tenho um pouco dessa escola, né? A gente começou com essa escola do 1 minuto em 2001. Depois eu fui trabalhar na Fundação Vila Lobos, extinta Vila Lobos, com a Lívia Mendes. Depois eu fui fazer publicidade. Me formei em publicidade, só que eu nunca usei a publicidade para nada, né? E aí, a minha sorte é que, paralelo à faculdade, eu sempre fui fazendo oficinas de audiovisual, de roteiro, produção, direção, pá. E aquilo foi me dando know-how que a faculdade não me dava, pô. Porque se tu foi for... na prática, né? Porque se tu for pra faculdade, cara, eu duvido se tu entra todo dia no estúdio, se tu faz isso que a gente tá fazendo aqui, que é o dia a dia da comunicação. Não faz. Então, é até uma sugestão que eu dou pra galera que tá na faculdade. Façam oficinas, façam cursos
de extensão, porque é isso que te dá a musculatura para tu desenvolver os trabalhos. E daí, cara, eu fiz alguns curtas, fiz 4 curtas, fiz um curta em 2009, que foi o Raiz dos Males. 2008 eu rodei, 2009 o Raiz dos Males ganhou o Festival de Cinema de Belém do Pará, que é esse aqui, ó, o Cine Belém, do cinema brasileiro. Show, olha aí. Né? Tem outros troféus, não deu para pegar, lá em casa tava meio... Peso do cinema brasileiro. Show de bola. Né? Então foi um curta que me projetou muito, assim. Teve o Chico Dias, que agora tá fazendo a novela, o padre da novela lá da Renascer. Então, esse trabalho me deu muita abertura, né? Aí eu passei um tempo sem produzir muito, meio... Um processo, acho que todo artista tem um processo de... Cara, não sei, mas às vezes não tá bem, às vezes entra numa depressão, então eu passei um tempo fora de Manaus, em São Paulo, em 2015. Eu voltei, aí encontrei o Almério Augusto, nosso professor da Manfight. Almerinho, a gente estudou junto no Marta Falcão, quando era mais jovem. E aí ele me deu a ideia, porra, tem uma ideia legal aqui, cara, não sei o que, tu ainda faz cinema? Eu falei, cara, eu faço cinema, tô voltando pra cidade pra fazer. Aí ele, pô, eu vou te dar essa ideia aqui, essa ideia tal aqui do jiu-jitsu, a história do jiu-jitsu. Aí a gente fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu, porra, beleza, Almerinho, vamos trabalhar. Cara, desde quando ele me falou da ideia até a gente conseguir finalizar a ideia, foram 6 anos. Tentando captar recurso, fazendo entrevista. Audiovisual é caro, não é barato, né? Cinema é mais caro ainda, porque cinema é película. Mas só de tu trabalhar com audiovisual já é caro, não é barato. Então, aí eu tava naquela, pô, já fiz 4 curtas, não quero fazer mais outro curta, eu quero fazer o meu primeiro longa. Fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí sim, aí eu consegui captar em 2000, acho que 2020, final de 2020, a gente conseguiu captar na lei Aldir Blanc, pô. Na época da pandemia, surgiu essa oportunidade de conseguir captar. Foi até, assim, baixíssimo orçamento o Clã das Jiboias foi, cara. A gente fez mágica de produzir ele com 150 mil reais, sendo que a gente viajou para Rio, São Paulo. É isso. Calma aí, é isso que a gente vai conversar agora, né? Veio da luta. Você veio da luta. Sim. Você teve uma participação ali desde criança, ali, treinou com a gente. Sim, já veio do jiu-jitsu ali. Faixa azul hoje? Sou faixa azul, já era pra ser preta. Já era pra ser preta. Tu sabe disso. Isso. Só que, bicho, eu acabei indo pro mundo das artes e tal, aí, porra, é boêmio. Aí já viu, desvirtuou do caminho da luta, mas a gente é artista de qualquer maneira. Mas treina até hoje. De vez em quando bota o kimono, dá um treininho e tal, é isso que é importante. Sim, Bruno. O que acontece? Como o Almerinho chegou com você, vocês sentaram, começaram a botar a história do como ia ser e tudo, mas eu te pergunto, quando iniciou, que chegou a verba, que você falou, cara, agora a gente vai ter que viajar, a gente vai ter que fazer grandes entrevistas. Vocês começaram a botar no papel quem são os mestres, quem são as pessoas que vão ser entrevistadas. Mas o que tu sentiu ali? Falar, caraca, vou pra Belém. A primeira cidade foi Belém? Cara, do rolê todo, não. A primeira cidade foi Rio de Janeiro. Calma. Voltando isso. Sim. Teve alguma história em Manaus. Aonde vocês procuraram em Manaus. Cara... História, com quem foi... Leu alguma coisa, teve livro, teve jornal, teve o levantamento disso. Porque a gente tá falando, galera, não é anos 80, não é 90, não é 2000. É 70. Antes disso, até antes disso, isso. Eu tô falando, vamos falar que anos 30, 40, por aí. 1915. Olha aí, bem antes disso, né? Isso tudo é história da luta, aonde o Daniel fez parte aqui, o Heraldo fez parte aqui Eu, assim, tive um cuidado e uma atenção de querer buscar uma pesquisa de muito tempo, né, cara?
Então, eu e o Almero, a gente trocou uma ideia, surgiu o nome do Rildo e a gente foi conversar com o Rildo. E o Rildo foi o cara que fez a pesquisa histórica do filme, né? Pra quem não sabe, Rildo Eros, faixa preta de judô. Não sei qual é a faixa dele de jiu-jitsu. Uma pessoa maravilhosa, um grande administrador. Trabalhou quando eu conheci o Rildo. Estudioso. Trabalhava na Federação de Jiu-Jitsu, né? E hoje um cara que lançou praticamente aí a história do jiu-jitsu, um dos, né? Do Amazonas, acho que foi ele. Estudioso, né? Então a gente buscou essa fonte, foi atrás. E a partir dessa fonte, a gente, para o processo criativo do roteiro, a gente desenvolveu 3 pontos. A gente buscou desenvolver a pré-história, que é onde aparece Satake, Conde Koma, primeira turma de japoneses que vieram de fora. Do Japão diretamente veio pra Manaus? Essa galera? Do Japão. Não foi pra outra cidade, não. Foi direto pra Manaus. Eles desceram, eles foram pra América, México e foram descendo, né? Vieram América Central, Peru, Amazonas. Depois desceram pro Pará. Então, no Brasil, Manaus. Amazonas. Show de bola. Não, eles vieram pelo Acre, né? Mas depois eles entraram pro Amazonas, que aí Amazonas, entendi. E aí foi pro Pará. E nisso o Satake, que foi que abriu a primeira academia de Jujutsu do Brasil, né? Que era Judô e Jiu-Jitsu. E o Conde Koma ficou em Belém, né? Só que o que frutificou foi a árvore de Belém, pô. Porque onde Conde Koma encontrou com Gastão Gracie. E de lá Gastão pediu para ensinar pro seu filho, Carlos, a prática do jiu-jitsu, mas aí do jujutsu. Porque aí mais pra frente o Carlos ele resolve como o Japão estava querendo divulgar o judô, estava querendo trazer a luta pra cima, o Carlos foi muito esperto nessa hora, porque ele falou, não, a gente vai, vocês estão renegando a história do jiu-jitsu, só que a gente quer a luta embaixo, a gente não quer a luta em cima. É porque o jiu-jitsu em si, ele não era o chão de hoje, né? O solo. Era luta em pé. Em pé, com queda e não, tal. Com quedas e tudo, mas era mais em cima do que embaixo, isso. E com a ajuda de canivete, faca, né? Era essa luta. Isso. Tanto é que eles venceram os russos na Primeira Guerra assim, no corpo a corpo, né? Eles iam pro confronto corporal e puxavam o canivete, a faca, e assim eles conseguiram a vitória, né? E é isso, cara. A gente buscou esses 3 pontos: a pré-história, a retomada, que já é o Reison vindo para Manaus, o filho do Carlos Gracie, em 76, e o jiu-jitsu exportação, que é o jiu-jitsu que vai todo mundo para fora da aula e ele é uma mola propulsora, né, social, o jiu-jitsu no Amazonas e no norte do país. Entendi. Aí, fez toda essa história aqui. Primeira viagem. Quando a galera falou, vamos viajar. Rio de Janeiro. Porra, Rio de Janeiro foi muito legal, cara. Tava um frio da porra, levei só um casaco, passei 5 dias com o mesmo casaco. Todas as fotos que eu tirava do filme da equipe eram o mesmo casaco. Minha esposa falou, rapaz, que isso, olha como é que tá. Todas as fotos com o mesmo casaco. Ainda bem que eu comprei e te dei, senão... Aí filmamos Carlão, Barreto, Marcelo Alonso. O primeiro quem foi, Heraldinho? Aí lá no Rio, cara, não lembro se foi o Bolão. Foi o Bolão primeiro? E como é que foi? Como é que foi chegar na academia lá do mestre? Cara, o Bolão é aquela figura, né? Ele gosta de tirar onda, aquela brincadeira, né? Deixa todo mundo à vontade. Aí os alunos dele são do mesmo jeito, né? Aí falaram, olha aí, Bolão, teus conterrâneos chegaram tudo de canoa aí pra filmar e tal. Ele gosta. Ele ficou muito feliz, cara. Ele me ligou. Pra quem não sabe, o Sérgio Souza Bolão é meu mestre, né? Ele foi o primeiro, praticamente, competidor do estado do Amazonas a representar o nosso estado no Rio, lógico. A representar como um cara que é da terra, né? Mas lá lutava pela equipe Gastão Gracie. E foi um dos primeiros, onde o Geraldo tá falando aí, um cara maravilhoso, hoje faixa coral de jiu-jitsu, multicampeão
lá no Rio de Janeiro. Tem uma grande equipe hoje, que é a Carson Gracie Barra, né? E de certeza ele ficou muito feliz. Ele falou: caraca, os caras estão vindo aí, Bruno. Vamos vir gravar, vamos falar uma história do estado do Amazonas, sobre jiu-jitsu e tudo. Aí eu falei: não, fala com o Heraldinho, que o Heraldinho vai te botar na rede aí nas perguntas. Foi muito legal, brincamos muito lá. E depois aí a gente foi fazendo o rolê lá. Foi Carlão Barreto, Marcelo Alonso, Reison Gracie, Reila Gracie, a gente foi em Petrópolis filmar A a gente vai Reila. falar sobre isso, vamos já falar sobre isso. Foi muito bacana essa entrevista com a Reila. Eu acho que a melhor entrevista do filme é a Reila Gracie e o Reison Gracie juntos, falando do pai e do legado do pai. Pessoal, vamos já falar. Já tocamos no assunto em Manaus. Já estamos no Rio de Janeiro, né? Com grandes personalidades que são do esporte e que também... Carlão Barreto sempre está aqui em Manaus. Ele fala que depois do Rio, que ele é carioca, ele é amazonense. E aí a gente vai voltar para falar o que o Heraldo viu, o que o Heraldo escutou da maior, né, família de arte marcial, que lançou praticamente não só o jiu-jitsu, mas a luta para o mundo, que é a família Gracie. Então, curte aí os nossos comerciais e vamos já voltar. Voltamos, é isso aí, voltamos, é rapidinho, cara. Pessoal, vamos falar aqui com a galera aqui que tá com a gente aqui na ON, né? Pessoal que tá ali no meu Instagram ali, um abraço a todos aí, vendo até o que tá acontecendo depois dos comerciais. Mas vamos lá, vamos mandar um abraço aqui pro Kevin Alves, pro Neto, Eliane Oliveira, Yuri na Kamikaze, Carlos Henrique, Gilona, um abraço, Teia, um grande beijo, Anne Beatriz, Kevin Alves. Pessoal, um forte abraço, muito obrigado aí por estar participando, tá? Show de bola. Vamos pra guerra, vamos pra luta e vamos continuar aí a nossa história, pra você ficar sabendo realmente o que foi a nossa arte marcial, o que foi o nosso jiu-jitsu e o primeiro filme, né? Primeiro documentário falando sobre jiu-jitsu e que é o Clã das Boias. Heraldinho, filmou com essas pessoas e subiu para Petrópolis. Frio. Porra. Esses 4 dias já tava desse jeito, imagina Petrópolis, meu irmão. Cara, como é que tava de frio? Cara, acho que fez lá, acho que no Rio, na época que a gente tava lá, tá fazendo uns 9 graus, 8. Lá em Petrópolis tava 4. Cara, negócio assim, surreal, mano. Nunca passei tanto frio. Tá ficando agoniado, mas foi muito bacana. A gente contar uma história legal disso aí, que a gente foi subindo a serra. E assim, lá nessa serra, são vários sítios da família Gracie. Aí o sítio lá de baixo é de um, o sítio do meio. Aí a gente foi subindo, e o Almerinho falou: ô mestre, aqui é o sítio do Hillion, né? Aí o mestre, mas não deu muita moral, assim, não, vamos lá correr e tal. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Aí ele ficou meio assim, né, rapaz? Tá. Aí fomos lá e tal, fizemos a entrevista com a Reila, nova hora de voltar, a gente tá descendo. Cara, a gente vê um cara alto vindo na estrada de barro, a gente com... Eu já tô sabendo essa história, mas tem um detalhe aí. Com a luz alta. Totalmente escuro, né? Era totalmente escuro isso mesmo? Totalmente escuro, nada de luz. Nada. Aí o Almerinho botou a luz alta, cara. Adivinha quem era? Que tava subindo pra ir lá com a Reila, e a gente já saindo da Reila pra descer. O Hillion.
Que é irmão do outro irmão deles, mais novo, né? Eu acho. Super normal pra eles ali, né? Não tem negócio de carro, não tem. Tava super normal, foi andando mesmo. Subindo a serra e tal. Isso é o quê? Isso é mais ou menos o quê? Meia hora até chegar na chácara dela? Nada. 5 minutos a gente descendo, ele tava subindo pra ir lá com ela, eu acho. Aí o Almério, mestre, é o seu irmão, o Hillion. Aí o mestre, assim, tava atrás do meu lado. Tá, é ele, né? A gente parou o carro, aí veio o Hillion, né? Aí a gente... Aí o Hillion meteu a cabeça dentro do carro, o Almério, mestre, aqui é o Almerinho de Manaus. O seu irmão aqui tá aqui atrás, o Reison. Aí ele, o filhinho tá aí, é? Aí a gente veio gravar um documentário sobre a história do jiu-jitsu, né? Aí eles não estavam se falando, pô. Por isso que na hora que a gente passou no começo, falou do sítio do Hillion, ele não queria parar lá. Eles não estavam se falando por causa de política. Caramba. Porque o Reison e a Reila são os únicos esquerda da família. O resto é tudo de direita. Entendeu? Então, quando o Reison ouviu que era o Hillion, ele não quis, porque eles estavam brigados. E aí a gente teve a certeza quando o Hillion meteu a cabeça dentro do carro e falou, esse pessoal do cinema aí é todo mundo da galera do filhinho, é tudo esquerda. É mesmo? Aí a gente ficou naquela sacanagem lá, o Reison, aqui é a minha área. Aí ficamos naquela e tal, aí, porra, tiramos foto, porra, foi um negócio. E eles voltaram a se falar nesse dia. Olha aí, cara, tá vendo? Quando as de boys faz um diferencial aí Não pra é? Manaus. A família Com a dos família outros. Grace, Porque, cara, família é difícil, né, cara? Sempre tem uma confusão de família, né, bicho? E aí a gente tá sempre nesse... A gente tá falando da família Grace. Imagina... Sempre tem, a brincadeira dos caras na porrada. Imagina na família Grace. Se tem confusão em família, imagina na Grace. A gente pensa assim... E aí, mano, aí vocês foram subindo. Aí fizemos as entrevistas lá e tal, aí ficava faltando o Valide, cara. Calma. Você chegou lá com a Hillia Grace lá, recebeu vocês, como é que foi a entrevista? Ai, cara, ela falou muito do Eu lembro que pai. ele tava do lado, né? Vocês fizeram com os dois juntos, se eu não me engano. Sim. Ela e o Reison, né? Eu lembro que a gente... foi a melhor entrevista do filme, cara. Ela fala muita coisa. Sobre o pai, sobre o que o pai... O plano do pai, né? Quando eles foram... E fala muito do Reison, da personalidade do Reison, né? O cara que abriu a primeira federação de jiu-jitsu no Amazonas foi o Reison Gracie, pô. Ele trouxe o estatuto da Federação do Rio e abriu uma igualzinha. Então a Federação do Amazonas é uma das mais antigas do Brasil, pô. Depois do Rio é Manaus. Pô. E tanto é que o Campeonato Amazonense é o campeonato mais antigo, né? A gente tava falando aqui semana passada, eu e o Dudu, que sobre franquias, né, de academias. Acho que a gente tem duas só aqui. E aí eu toquei no assunto que as pessoas perguntam, por que não tem e tal em Manaus, que é muito forte o jiu-jitsu, poderia ter. Eu falo, cara, o jiu-jitsu é muito antigo em Manaus. Depois do Rio é Manaus. Então a galera foi lá pro Rio, ganhou o campeonato, fez seu nome, e quando volta não tem como meter uma franquia. Não tem. A gente, entendeu? Depois do Rio é Manaus, cara. A Sempre gente foi Manaus. cria... Desculpa. Pode ver que hoje, A olha, gente que cria franquia. olha como é que tá hoje. Tem Melk, Galvão. Então todo mundo espalhado Ribeiro, no jiu-jitsu. mundo todo, cara. Todo mundo espalhado no mundo todo. Né? Em cada canto do país tem um Bolão Jiu-Jitsu no Grace, um amazonense, cara. Rio. Pô. Entendeu? Não tem pra onde ir. Já tá Pra onde fazendo... correr. Tem... Netinho, tem um pouquinho do vídeo aí do Cantas de Boys? Dá pra gente botando aí pra galera dar uma olhada. E já pode falar também, antes que a gente volte a falar deles, dos Gracie, como é que a pessoa consegue ver, Heraldinho? Gente, tá no streaming, tá no Claro TV, Vivo TV, iTunes, tá no YouTube Premium, né, por um valor de aluguel de R$14,90. E R$19,90 se você quiser comprar o filme e divulgar ele para os amigos, passar na academia, mostrar para os alunos e tal, que eu acho que isso é interessante você comprar o filme para quem é professor, para passar esse conteúdo. Você levou seus alunos, né, inclusive lá na Casarão de Ideias. Me fale da experiência de você e seus alunos vendo o filme agora. Cara, foi maravilhoso, meu irmão. Entendeu? Foi maravilhoso por vários motivos, né?
as histórias que eu conto para eles no projeto, né, de como eu comecei, como é que foi o treino, como é que foi o jiu-jitsu, como é que é a história do jiu-jitsu. E consegui, caso 2 semanas depois, mais ou menos, que o filme foi lançado, o documentário foi lançado no teatro, eles me viram lá, viram fotos, ficaram, né, muito felizes. E quando eu falei, ó, vamos levar todo mundo para assistir o documentário. Cara, os moleques piraram. Os caras, sério, professor, sério, sério. Aí não deu para levar todo mundo, tivemos que selecionar uma galera, mas foi bastante gente. Foi bem legal, né? A gente foi numa casa nova, Casarão de 10. reformada, né? Casarão de 10. É um cinema alternativo lá do centro, é o único. E lá, acho que o dono lá, o João Fernandes, falou que foi a sessão que mais deu gente da história do casarão. Então a gente colocou 34 pessoas, não foi? E a gente tirou gente que já estava dentro, que tinha assistido o filme já. Eu fui o que não consegui entrar. Eu tinha assistido, então eu falei, fala, galera, vai lá, pode entrar lá. Mas aconteceu isso mesmo. Não foi super lotação, né? Show de bola, cara. Foi maravilhoso. E no teatro, o que você achou do teatro? Cara, o teatro foi um show à parte, né, cara? Assim, foi totalmente diferente, assim, pro jiu-jitsu, né, cara? Exatamente. O jiu-jitsu merecia aquilo, né? Merece. Pelo que aquela galera lá atrás, por isso que hoje existe o Rei da Selva Combat, entendeu? Para mostrar realmente quem foi as pessoas que fizeram lá atrás, que pavimentaram essa parte do nosso esporte, entendeu? Começaram, onde está essa galera hoje ganhando em dólar, ganhando em euro, entendeu? Arrebentando os campeonatos, os eventos, mas lá atrás teve uma equipe, teve um pessoal também que participou, que fez o diferencial para hoje a gente estar aqui. E isso a gente está mostrando verdadeiramente, e aqui não tem porquê, né, a gente inventar nada, até porque aqui é um ex-lutador e aqui é outro lutador que está de outro jeito, mas... Lutando ainda. Lutando ainda, não tem essa, entendeu? Para fazer arte no Brasil você tem que lutar, meu amigo. Não tem pra onde... Vamos lá, vamos falar com a galera aqui. Como é que a gente tá? Cadê o pessoal ali? Fala, galera. Todo mundo interagindo. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Vamos voltar aqui, falar do... Aí você falou ali com ela, né, com a Hila Grace ali, começou a comentar ali com ela. Qual é a emoção dela falar da família dela ali, Elgin? Falar do pai, porque, cara, esse cara foi um empreendedor, cara. O Carlos Grace foi um empreendedor, ele viu uma coisa que ninguém viu naquela época que ele podia fazer com jiu-jitsu. E ele não parou só com arte marcial. Ele fez com jiu-jitsu. Do jiu-jitsu ele deixou pro Hélio dar continuidade ao seu irmão e foi trabalhar na parte da alimentação, cara. A dieta Grace. Então o cara foi um visionário gigante. Mano, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui lá na casa da Reila, no sítio, eu senti uma energia dele dentro da casa. Um quadro dele que fica em cima, no segundo andar. Sabe? Parecia que ele tava presente, cara. Parecia que ele tava presente. Eu vou te falar uma coisa e vou falar pra galera. Uma entrevista do Rickson Grace, que pra mim é o melhor da família Grace, tanto de jiu-jitsu como de MMA, ele falou uma coisa, Araújo, e falo pra galera. Todo mundo que faz jiu-jitsu, que faz realmente o jiu-jitsu, pra esporte, pra vida, competidor, anda no seu sangue um pouco da família Grace. Isso é verdade. Porque o que esse cara passou de treinamento, de como fazer um jiu-jitsu, o que a família dele faz, hoje tá aí. O que ele pensava lá atrás, Rickson sempre estava 10 anos na frente de todo mundo. Tá acontecendo isso. O que você fala pra mim disso aí, me deixa muito feliz. Mas muita gente não entende. Entendeu? Hoje você viu ali entrando naquela casa a energia. E muda totalmente ali. Ali deve ser uma alimentação diferente, um jeito diferente, um habitat diferente daquela mulher, de todos eles praticamente, né? E aí você começou a conversar e começou a sentir aí. Conta pra gente. Ai, cara, aí eles começaram a um rasgar seda por outro, a Reila falando que o Reizo era o porque tudo pra eles era jiu-jitsu. O cara não podia ter uma visão de arte que já era botado de escanteio. Então o Reison conseguiu, além de ser um bom professor,
ele tinha um senso cultural, um gosto cultural muito forte, cara. O Reison canta em francês, o Reison toca violão, o Reison canta chorinho, toca samba. O Reison é um cara multifacetas culturais, cara. E fora isso, é o que a Reila fala. Fora isso, ele conseguiu levar o nome da nossa família para um dos estados que hoje o jiu-jitsu é um dos mais fortes. Então o Reison tem o papel dele. Né? Ele não tem, embora ele não tenha sido um dos grandes lutadores da família, mas ele tem um legado dele. Ele é um nômade. E os nômades, eles são necessários. O Maeda era um nômade. Carlos Gracie era um nômade. Reison era um nômade também. Foi um nômade para levar o jiu-jitsu. Né? Então é do caramba isso. E a gente no filme tem uma... Tu lembra daquela a árvore genealógica que a gente fez no filme? Uma animação? Pô, muito foda aquilo ali, né? Eu vi uma entrevista da Kira, né? Que ela falando que hoje não consegue mais fazer a contagem da família. A gente não consegue mais nem reunir, não tem mais como contar de tanta gente do tamanho da família Gracie. De tantos filhos, de tantos netos, bisnetos, etc. Verdade. Aí saiu de lá, Eugênio, aí, desceram lá a serra para começar. Descemos a serra, voltamos para o Rio de Janeiro, frio da porra, e deu tudo certo. Agora, lembrando para vocês, o filme tá na plataforma de streaming, de VOD, Video On Demand, Claro TV, Vivo TV, YouTube Premium, e vocês podem conferir o Clã das Jiboias lá, tá, gente? É bem legal, porque aí a gente já tá lançando com ele aqui, né? Falando um pouco da parte interna do filme. E aí você vai lá, entra na plataforma, começa a assistir, você vai começar a viajar um pouco do que ele tá comentando aqui, que o filme foi bem legal. Pessoal, mandando aqui um abraço pro Neto, Jorge Fábio Paulino, André Fernandes, Carmen Rego, Kevin Alves, Ana Beatriz. Um abraço a todos, muito obrigado por estar presente. E daqui a pouco a gente volta. Vamos começar mais uma vez. Valeu! Voltamos. E aqui a gente continua para finalizar aqui essa história maravilhosa do nosso jiu-jitsu, do nosso primeiro documentário Clã das Jiboias, né? Mais do que especial aí, falando um pouco do nosso esporte, da nossa arte marcial e levando o nosso jiu-jitsu mais uma vez amazonense para o Brasil e para o mundo. Desceu a serra, um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro, onde uma família Gracie tem suas chácaras e tudo. Onde tem o dedo de Deus. Exatamente. E aí, mano, você voltou para Manaus ou foi mais para algum lugar? Cara, em Manaus a gente voltou, aí foi para Belém do Pará, depois do Rio, né? Aí fomos lá visitar a sepultura do Conde Coma, filmamos a sepultura, pegamos essa parte da pré-história do... Rapidinho, já interrompendo. Lembrando, Conde Coma, cara que trouxe esse jiu-jitsu que a gente usa hoje pro Brasil, ele não voltou pro Japão. Morreu no Brasil, tá enterrado no cemitério de Belém, né? Houve uma grande enchente, uma grande enxurrada, quer dizer, no cemitério de Belém do Pará. E aí, quem juntou a ossada dele tava pra fora. Cara, essa história eu não sabia, Aldinho. O nosso Machida, pai do Lyoto Machida. Já ia lhe perguntar como é que foi essa entrevista com um dos melhores karatecas, vamos dizer assim, e pai de 2 grandes campeões, né? Um que foi até
campeão do UFC. Sim, aí o Machida, cara, ele é imigrante, né? Ele veio do Japão na Segunda Guerra Mundial para cá, pro Brasil, né? Então ele falou como é que foi. Ele passou 40 dias viajando em navio, vomitando. Chegou no Brasil a primeira vez, aí comprou um monte de banana, só comia banana, passou 10 dias comendo banana. E aí, cara, ele fala que se não fosse a faculdade, quer dizer, a Kodokan, não, Instituto Japonês, eu não tô lembrado agora o nome do instituto, cara. Mas tipo eles, uma associação deles que ajudou ele, entendi. Do Japão. Eles pegaram e reformaram a sepultura do Conde Koma. Hoje ela tá linda, maravilhosa. Lá você pode ir no cemitério tirar foto na sepultura. Ah, que legal. E através dessa parceria eles conseguiram revitalizar o túmulo. E hoje é uma atração turística da cidade de Belém do Pará, né? Belém do Pará não pode ter hoje o melhor jiu-jitsu, mas tem o berço, a raiz. Então você... Onde iniciou, né, irmão? Você que gosta de jiu-jitsu, em Belém do Pará, você vai realizar esse sonho de percorrer aonde foi o Teatro da Paz, aonde foi que ele encontrou Carlos Gracie a primeira vez, aonde que ele tinha academia, né? Onde que é a casa dele lá, que ainda tem a casa dele. Então é um rolê que vale a pena, né? E fora que você ir para Belém do Pará, você come muito bem, meu amigo. É tudo de bom ir para Belém do Pará. Cara, que legal, cara. Essa história eu não sabia dele, não. Sim. Muito bom mesmo. E lá também nós pegamos o Ver o Peso, né? Fizemos imagens de drone, o filme se passa em Belém, a gente mostra o Ver o Peso, o pessoal coisando o açaí lá, o peixe e tal. E é isso, gente. Foi maravilhoso o processo do filme. Aí faltava só o Walid Ismail. Foi o último, foi o Walid? O Walid, como sempre, com a agenda cheia dele e tal, né? E aí a gente conseguiu uma entrevista com ele em São Paulo, cara. Viajei pra São Paulo só pra entrevistar o Walid. Caraca. Então, pra tu ver que a gente fez milagre com 150 mil reais, que foi o valor do projeto. Só a entrevista com ele foi legal? Foi maneira? Foi muito boa, né? O Walid tem um peso, né, cara? Gigante, Se a gente diz que o jiu-jitsu tem um peso por causa da família Gracie, o jiu-jitsu moderno tem também por causa do Walid, né? O Walid que conseguiu o boom das marcas, de patrocínio. Isso. Ele que começou com essa nova cara do jiu-jitsu, né? Moderno, né? E além de ter finalizado, ter ganhado de 3 Gracie, né? Do Ralph, do Renzo e do... finalizou. Do Royce. Finalizou o Royce, né? Não sei se os outros dois os dois foram por pontos. Por ponto, né? Só o Royce ele finalizou. E o Royce, na época, campeão do UFC, tá? Com aquela pompa toda e tal, né? Exatamente. Um grande evento na praia de Copacabana. Foi bem legal. Teve outra luta também, mas a luta principal foi ele e o Royce. Foi show de bola. E outro, ele é o cara que levantou muito o Céu do Amazonas também, né, cara? Onde ele ia lutar no todo de jiu-jitsu como MMA, ele tava, que era o Vale Tudo, né? Tava com aquele shortinho lá do Amazonas, que na época era o Amazonino. Exatamente. O A do Amazonino. Sempre teve o apoio, sempre destacou. E hoje já voltou fazendo um grande evento, né? Mostrando a Amazônia para o mundo, que é o Jungle Fight. Pessoal, já estamos finalizando, estamos no final dessa luta. Espero que tenham gostado, de certeza foi maravilhoso. Quem não sabia de algumas coisas, não só do filme, e sim da família Gracie ou do Jiu-Jitsu, ficou sabendo, não esqueçam, vamos ver aí, vamos entrar na plataforma, vamos assistir o documentário, tá? A gente vai lançar agora aí, ó, um pouco aí do Clã das Boys. Pode ter, Netinho? Eu acho que gostou aqui porque é um grande Amazonas, né? É o maior do mundo, né? Então ele pensa, né? Eu também sou lutador maior do mundo. Conde Koma, primeiro prêmio verei, ou vai para Manaus, verei de novo. Mas quem é exatamente criar jiu-jitsu para hoje expandir o mundo é um Gracie. Carlos Gracie desenvolveu regras próprias, manteve o jiu-jitsu no chão.
o jiu-jitsu aqui no Amazonas. Há muitos anos atrás, antes de nós mesmos termos a ideia e começar a praticar essa arte de fundar depois de uma federação, o mestre Nathan Gracie já havia feito isso. Foi uma febre, todo mundo só queria treinar jiu-jitsu. No Carson chegaram alguns atletas de Manaus. Foi numa época de 1981 para 82. Eu encontrei o Bolão na praia. Porra, mais um cara, não dá, meu irmão. Dois caras de Manaus não dá nessa mesma academia, fica com ciúme, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu dei o adereço de outra academia pra ele. Mas eu vou lá e fui lá no Carson. A partir daí eu não parei mais de treinar. Eu tenho o jiu-jitsu antes, depois valia. Tinha tempo ruim o tempo todo, e a próxima vez vai ser terror e pânico. Jiu-jitsu é arte suave, né? Que nada mais é do que uma reação não violenta a uma agressão. A gente tá lá pra brigar com o teu ego bastante. Hang on tight. He's trying to deserve beat across the center line. A gente tem a nossa história e tá fazendo parte dessa história, tá podendo levar de novo o nome de Manaus, do Amazonas no todo, pra fora. E dando o meu melhor para representar esse estado é uma grande honra. Voltamos, galera. Isso aí. Vamos finalizar aqui esse grande treino, essa grande luta com essa grande fera. Heraldinho, meu grande amigo, muitíssimo obrigado pela sua presença, meu irmão, mais uma vez. É uma honra tê-lo aqui. Quando você quiser divulgar, vamos tentar fazer outros documentários sobre a luta. Vamos fazer tudo aqui. Vamos divulgar, vamos fazer aqui show de bola, vai ser maravilhoso. Agradeço toda a equipe de vocês aí, tá? Galera massa aí. E é isso, vamos tentar fazer mais pra frente. Agora eu tô no processo de fazer um sobre o Zói Miriatrori, a alfabetização deles, né? E o genocídio que ocorreu com eles, né? Saindo um pouco dessa pegada de luta e indo por essa pegada de filme indígena. Que eu acho que é o momento, né? Da gente estar falando sobre isso, resgatando essas histórias todas. E é isso, cara. Obrigado. Quando tiver oportunidade, me chama de novo. Eu venho com maior satisfação, Bruno. Você sabe que a gente é amigo de infância. A gente sempre, quando podia, treinava junto. Ia lá contigo, com o Ney, lá embaixo, lá no Augusto Montenegro. É isso mesmo. Morava no Vista Bela. Bruno é amigo da minha família, da Lorena, do Valdir. E a gente sabe que pode contar, né, mano? Sempre, mano. Obrigado. Tamo junto. Uma honra mais uma vez tê-lo aqui. É isso aí, pessoal. Parando agora, acabando mais um podcast, né? Rei da Selva Combat. Já convidando a todos. Agora, dia 23, vai rolar a nossa primeira seletiva de MMA, tá? Rei da Selva Combat. Serão 4. A primeira será agora. Tira uma foto minha aí. Tá? Será agora, dia 23, sábado. Então, não perca. Vamos se organizar para participar do evento, para assistir o evento, tá? E também agradecer aos nossos patrocinadores. Muitíssimo obrigado aos nossos apoiadores, tá? Obrigado mesmo por acreditar aí no nosso podcast. Pessoal, daqui a pouco começa On Sport. Fica ligado, fica direto aí que vai já começar o On Sport, falando um pouco do nosso esporte do Amazonas, né? Com a nossa diretora, Júlia Vargas, daqui a pouquinho, então fica ligado aí, muitíssimo obrigado. E quarta-feira que vem estaremos de volta às 13h30, né, com mais. Agora a gente vai estar em outro lugar, um outro espaço. Acho que quem estava com a gente no primeiro viu que está diferente, né? A gente vai para um outro lugar que a gente está organizando, arrumando, e a gente vai inaugurar quarta-feira um espaço melhor e maior. E vocês vão estar com a gente, vocês vão estar interagindo aí de certeza. E essas duas feras que vão estar já vão vir de kimono, porque elas têm muita história para contar. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Rei da Selva Combat. Tamo junto, galera. Ouça! Ouça!